Olá, eu sou a Cris Alves, eu sou da equipe do Aba Mais Academy. Estou aqui com a Sandra Paro e a Luísa Rain para a gente conversar sobre o curso Brincar na Aba. Luísa, eu queria que você começasse com a sua formação ou a sua história com a Academy, como é que Ah, começou. Então, eu sou a Luísa Rain, sou psicóloga de formação, tenho especialização em terapia analítica comportamental e também tenho especialização em análise aplicada do comportamento aplicada ao transtorno do espectro autista. E recentemente eu terminei minha formação de neuropsicologia, então também sou neuropsicóloga. Fora alguns cursos já de aprimoramento que a gente vai fazendo ao longo dos anos. E minha história, né, com a Academy também se dá desde lá do início. É É, uma honra para mim, na verdade, fazer parte disso, né? Porque, pra gente da porque Academy. a família Aba Mais e a família Academy também faz parte também do meu caminhar dentro da psicologia, né? Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui, e A a gente gente que ir compartilhando agradece. isso juntos. Começando assim pelo título, né, que ele é bastante significativo. Por que que, ou melhor, brincar é tão importante para a formação, para o desenvolvimento da criança? Uhum. Ele não só, eu falo que ele não só é importante, como ele é essencial, né? Porque é através do brincar que vai se dar o desenvolvimento da criança. Então, uma criança que ela tem a dificuldade no brincar, ela tem dificuldade em alguma área no desenvolvimento dela. É uma criança que nos chama a atenção, né? A gente tem que olhar com um olhar diferente porque ela está nos mostrando alguma coisa, que ela está precisando de ajuda em alguma fase, né? E o brincar, ele ajuda no desenvolvimento motor, no desenvolvimento cognitivo, ele é precursor da linguagem. Então, uma criança, né, que não consegue se desenvolver ali na brincadeira, provavelmente também vai ter esse atraso na fala. Então, ele é essencial para tudo, né? Ele é o principal da criança, né? A forma mesmo que vai se dando o nosso desenvolvimento, né? E a criança brinca em vários estágios, né, Luísa? Porque, assim, é engano a gente achar que a criança começa a brincar em determinado momento. Ela É. vem brincando em diversos estágios. Você tem uma criança pequena, né, de 1 ano. Você percebe como mãe e como neuropsicóloga e psicóloga aba, você consegue perceber esse desenvolvimento já, por exemplo, na sua criança? Sim, sim. O brincar, ele se dá desde o primeiro dia de vida da criança, né? Uhum. Porque é justamente esse contato que a criança vai tendo com o mundo, né? Ela vai descobrindo o mundo, né? Não é à toa que quando a gente vai ver brinquedos de recém-nascidos, eles são todos sensoriais, né? Porque esse brincar se dá nos sentidos, né? Nos 5 sentidos. Então, eles são muito táteis, né? A gente pega, são texturas diferentes, eles fazem barulhos, tem muitos estímulos visuais. Então, hoje em dia, antes começava muito, era muito brinquedo colorido. Hoje em dia eu vejo muito para a primeira fase mesmo, assim, do primeiro mês, porque até os 3 meses é, os nenéns, eles enxergam muito o contraste, né? Então, hoje em Aham. dia, a gente já vê muito brinquedo, tapetinho, livros, que eles são preto e branco, para ajudar Hum. já nessa estimulação. Então, esse é o primeiro brincar da criança, né? Que é o que a gente chama de brincar exploratório. Então, ela vai explorando ali dentro das limitações dela. Então, dentro do campo visual, quando a mãe vai dar um banho, né? Vai trocar uma fralda, depois com os barulhinhos, com os móveis. Então, ele se dá desde o primeiro momento mesmo de vida. A gente já consegue estimular
e ter essas percepções, né, que vão se desenvolvendo e vão ficando complexas ao longo que a criança também vai se desenvolvendo, né? Então ela vai crescendo, ela vai aprendendo a brincar de maneira funcional com o brinquedo, depois ela vai aprender a compartilhar aquele brinquedo, depois ela vai se juntar com outro colega para junto eles terem um objetivo final dentro da brincadeira. Então, isso vai ficando mais complexo até a gente chegar na adolescência, que aí a gente já entra no campo das habilidades sociais. Que aquela criança que teve um bom desenvolvimento no brincar, ela também vai ter um bom desenvolvimento ali naquelas habilidades, porque é no brincar que a gente vai aprendendo esses primeiros passos. Quando você fala, né, você coordena, quando você fala em grupo de habilidades sociais, você coordena um grupo de habilidades sociais, né, voltado para estimular justamente essa parte do neurodesenvolvimento, né? Então, isso também é um estímulo para aquisição de habilidades. Sim, sem dúvida. Eu coordeno esse grupo e a gente consegue ver, ao mesmo tempo que eu tenho o grupo, né? Eu trabalho ainda com a intervenção precoce, então fica muito claro o meu objetivo na hora que eu tô ali com o meu pequenininho, por que eu preciso ensinar ele a brincar de forma funcional, porque eu sei que lá na frente aquela habilidade que ele vai adquirir com aquele brinquedo vai ser muito importante na hora dele fazer amigos, estabelecer uma conversa. Então, a gente vê que vai casando. Que oportunidade, hein, Luísa? É muito bom. Eu queria falar sobre a relação com o autismo, é brincadeira, mas antes, e as telas? Né, nesse momento de... parece que o curso, o que você faz ficou mais importante ainda, né? Porque quanto mais as pessoas souberem a importância do brincar e a tela ficar de lado, né? Isso, não atualmente, né, tem crescido cada vez mais, né, as crianças, a utilização de tela e, infelizmente, esse acesso tem sido cada vez mais novo, né? A gente vê bebezinhos, né, 2 meses, 1 mês que a mãe coloca ali na sala e coloca já na televisão, de frente para a televisão e fica com aquela musiquinha, fica com aqueles estímulos visuais passando, né, tudo de maneira muito rápida, né? E a criança vai crescendo com aquilo. E o tempo de tela acaba que muitas vezes não são controlados, é de forma deliberada, né? E em contrapartida, essas crianças elas vão deixando de ter contato com a realidade que se dá ali para ela, né? A forma que ela vai se desenvolver ali. Então, eu sempre quando eu vou para restaurante é uma coisa que me choca muito, porque a gente vê inúmeras crianças de diferentes idades, né? Elas não sabem nem o que elas estão comendo, porque o pai tá ali colocando na boca, ou ela tá comendo, mas o celular tá aqui porque ela tá assistindo uma série, o fone de ouvido, a depender da idade. Então, assim, eles estão totalmente desconectados, assim, com a realidade mesmo, né? Porque mas a gente não pode atribuir isso só a uma nova geração, né? São hábitos dessa nova geração. Sim, são hábitos, mas que não que... São hábitos, mas eu falo assim, que acaba tomando o tempo do brincar, o tempo de socialização, porque acaba que é muito mais gostoso e prazeroso estar ali recebendo um estímulo de forma passiva do que eu ter que me esforçar para buscar um prazer, que às vezes é mais demorado, me custa mais, porque eu tenho que socializar, eu tenho que esperar do outro, às vezes o outro não vai concordar comigo, então eu vou me frustrar. Então, é muito mais fácil eu procurar uma tela, né? Um jogo ali que eu não preciso tanto demandar de mim, né? Então, acaba que vai atrapalhando no desenvolvimento em si. E para a família também, né? O brinquedo educativo, ele exige a presença do pai, da mãe, né? Então... Muito me perguntam, né? Ai, como é que eu faço para o meu filho brincar sozinho? O sonho de todo pai, né? Como que eu faço pro meu filho brincar? Ele só brinca se eu estiver lá, mas a depender da idade é isso, né? Eles precisam que a gente faça essa mediação eles dele precisam com o de brinquedo. imitação, não é? Sim, eles precisam ver, porque eles nem sabem para que serve aquilo, né? Exato. Quando a criança é mais exploratória, ela ainda vai, né, na tentativa e erro até ela descobrir um jeito, mas é muito mais legal quando o adulto tá ali fazendo aquela mediação, mostrando para ela, né?
ela se diverte, ela se interessa muito mais. Então, é o que a gente chama de pareamento, né? Ela já vai fazendo pareamento com aquele momento. Então, aquilo ali também é legal, né? Não é legal só quando eu tô sentada vendo um desenho colorido, né? Ali pode ser legal também. Então, é muito importante também, né? Trazer essa presença, né? E em relação ao autismo, quais os tipos de brincadeira, como é que se insere? O que que você tem para me falar? Uhum. Dentro do transtorno, né, do espectro autista, a gente precisa ensinar da mesma forma todos os tipos de brincadeira, né? O que a gente precisa é ter aquele olhar único para aquela criança e entender em que fase que ela está, né? Em que fase que ela parou ali, que ela ainda não conseguiu desenvolver. É muito comum a gente pegar as crianças que elas param no brincar exploratório, mas mesmo assim a gente ainda precisa desenvolver aquele brincar exploratório, porque ela é muito restrita, né? Ela pega aquele objeto para ela ela só usa de uma única forma. Então ela não consegue ver outras possibilidades dentro de um mesmo objeto. Agora, me ocorreu aqui um ponto de atenção, uma conexão entre o que você falou anteriormente, que foi a questão, muitos pais querem que as crianças brinquem sozinhas. E aí, dentro do desenvolvimento e dentro da brincadeira, o pai, às vezes pode não perceber que a criança tem um brincar não funcional e deixar passar uma questão como essa, que talvez seja um Uhum. TEA, por Aham. exemplo, ou um desenvolvimento atípico, vamos dizer assim. Aham. É, o brincar, ele é engraçado porque ele não está dentro, se a gente pega o DSM, né, ele não está dentro do critério diagnóstico, mas é uma coisa, é um aspecto que Bem observado. ele está presente e desde muito cedo ele é observado por Kanner, né, que foi o primeiro a trazer o assunto, né, do autismo, trazer, nomear. Então, isso é falado o tempo todo, apesar de não estar. Por quê? Porque a criança, é observado que a criança faz o uso de uma forma não funcional daquele objeto. Então, por exemplo, né, o que é muito comum e falado, né, o carrinho que normalmente a gente já pega e empurra, a criança não vai pegar e empurrar, ela vai virar e vai ficar com a rodinha, ou ela só vai enfileirar e não vai perceber a função daquele objeto, né, ou outras possibilidades também. Então, os pais podem se atentar nesse sentido, né? Uma rigidez na forma de brincar, né? Naquele objeto, ele só aceita brincar de uma única forma. Se eu mudo a forma, minha criança já sente um desconforto. Pode ser um alerta. Claro que só isso, isoladamente, não quer dizer que possa dizer alguma coisa. A gente tem que pegar todas as outras características, todos os outros sinais. Mas é um ponto que se o pai perceber, ele pode tentar desenvolver, né, e sensibilizando essa criança, apresentando outras maneiras, para ver se a forma que a criança vai aceitando isso. Porque ela pode não ser autismo, pode ser só uma mania, uma imitação, Sim, alguma outra coisa. Mas é um ponto de alerta, né, Cris? Porque se você verifica que pode ter um desenvolvimento atípico, eu passei por isso, não mandar beijo, não olhar, não imitar, em fases que seriam fases, né? Manda beijo, dá tchau, e situações de brincadeira, então você percebe que alguma coisa não pode não estar certa. Outras coisas que são muito comum também, que a gente vê no brincar, principalmente nesse início, né? É ela não aceitar, ela não brincar junto. Ela até se atenta com você brincar, mas ela vai, pega o objeto da sua mão, vira de costas e fica brincando de costas. Se você se aproxima, ela pega o brinquedo, sai para brincar de costas. Então. Mas isso não é só no TEA, né? Não, tem uma fase do desenvolvimento que a criança brinca sozinha, mas dentro do espectro a gente vê bem essa questão de não aceitar nenhuma aproximação, assim, né? Eles têm, não que é uma regra, né? Mas em geral acontece disso, deles quererem brincar sozinhos, essa dificuldade da imitação também. Então, você mostra o movimento, pede para a criança tentar brincar da mesma forma, ela pega o objeto e continua manuseando da forma que ela estava ali desde o início, né? Ela não se atenta que você está ali dando um modelo, né? Aquela forma de brincar. Então, esse
conhecimento sobre o brincar, ele podia até ser pré-requisito, né, para tudo, né? Tudo. Não precisava ser só para um determinado tipo de profissional. Sandra, tem uma conversa de que ela foi para os Estados Unidos. Menina, no início do ano, na hora que eu vejo, olha, eu tô indo aqui para os Estados Unidos. Como é que foi essa história? Você foi receber um treinamento, dar um treinamento, esse treinamento era voltado para a sua formação em análise do comportamento, ou era voltado para todo, né? Para toda a sua experiência. A gente acabou de falar aqui, né? Que título, né? É a sua busca. Vou reformular, né? Na sua busca, qual foi a importância desse treinamento? Não sei se você foi para receber um treinamento, para dar um treinamento. Conta essa história E o para nós. impacto também, né? O que você viu lá que é diferente daqui. conta. Não, com certeza. É sempre muito válido, né? Lá fora. Porque é muito diferente, principalmente dentro da análise. Culturalmente, Isso, né? tanto culturalmente, mas dentro da análise comportamento aplicada também, né? Porque lá é o berço, né? Então parece que lá as pessoas respiram um pouco já a análise do comportamento, né? As Aqui regras, a a gente ainda está política, né? Aqui caminhando. ainda está caminhando. Mas eu fui lá para receber um treinamento, né? Perfeito. Nós ficamos 5 dias em treinamento. Mas foi muito rico em conhecer. Lá é um instituto, que é uma escola, que recebe desde os pequenininhos ao ensino médio e faz a preparação para a vida adulta, para eles saírem para o mercado de trabalho. Então, foi uma oportunidade assim incrível. A gente passamos por todos os tipos de profissional. Então, a gente teve um momento com o pessoal da psicologia, tivemos um momento com a terapeuta ocupacional, com a musicoterapeuta. Então, todo mundo ali trabalhando E brincando. e brincando num propósito único, assim. E é muito legal ver como é muito intrínseco já a aba para eles, assim. Então, Uhum. toda oportunidade é oportunidade de ensino. Uhum. Então, se a criança tá lanchando, ela tá aprendendo. Se a criança vai pro play lá brincar, ela tá aprendendo. Então, todo mundo é muito treinado para isso. E aí, e as coisas funcionam muito redondinhas, assim, é muito, é o que mais choca, assim, aí a gente trocava, conversava, e eles ficavam assim, mas como assim? Lá não é assim? E eu falo, não, um dia vai ser. A gente está caminhando para isso, né? Mas é muito isso, né? É muito essa questão do ensino bem naturalístico, né? Do momento da criança, a gente seguir a criança, né? Entender os objetivos que a gente precisa trabalhar e trazer para as coisas que são que a criança gosta, né? E eu recordo, eu conheço a Luísa já tem algum tempo, e eu recordo que o início, me corrija, tá? Se for isso, mas eu recordo que o início da sua carreira você trabalhava muito com o ensino naturalístico, é isso? Eu comecei com uma formação muito em DTT. Aham. E aí as coisas foram caminhando para o naturalístico, né? E foi quando chegou também o boom, e aí eu fui recebendo muitas crianças da precoce. E o brincar sempre era uma coisa que me chamava muito a atenção, porque eu falava, gente, parece que é uma coisa tão óbvia, tão fácil assim, mas ao mesmo tempo é tão difícil, né? Por que que é tão difícil? Então era sempre um assunto que eu tentava buscar, né? Como brincar? Vou te ensinar a brincar. Porque aí eu falava assim, gente, mas é óbvio, mas ao mesmo tempo na prática não se dá de uma forma tão fácil, né? E hoje Fazer com aquela esse. observação idiota, né? Brincar é coisa séria, né? É sério, pra criança Resistir. principalmente. Pra criança principalmente. Mas é interessante a trajetória, Cris, porque hoje ela trabalha com um grupo de habilidades sociais, então ela está já num outro estágio do brincar, então ela é uma pessoa com muita autoridade para dar esse curso Brincar na Aba. O que você está achando? Eu queria voltar pro curso, né? Porque a conversa tá boa. Quando você planejou, concebeu o curso, a quem você pensou assim que você queria alcançar? Quem se destina a esse curso? Então, no início, assim, eu pensei num público
mais amplo mesmo, na questão de profissionais de todas as áreas, né? Não pensando só na questão da psicologia. Família, né? Toda a família tinha que Da fazer. família, mas mais para a questão clínica, as pessoas que estão na escola também, porque eu vejo até hoje, né, na minha prática clínica, né, o quanto as pessoas têm dificuldade. Ainda é muito difícil para as pessoas entenderem o que é o brincar, né? Porque é tão óbvio, mas aí quando você faz o óbvio, a pessoa fica assim, mas é isso? Eu falo, olha o tanto de coisa que a gente está ensinando para ela nessa atividade, nessa brincadeira que é tão simples. Porque ela não tem isso, e é o que ela precisa no momento. Então, no início, né, voltando à sua pergunta, eu pensei nisso, e aí já avançando um pouquinho, né, soltando os spoilers que vem novidade, né, e aí eu senti falta, e é o que eu venho trocando muito com a Sandra, é da gente levar isso de uma forma mais prática para a vivência da família. Porque às vezes também porque às vezes fica muito nessa prática, né, da pessoa que está na escola, da pessoa que está na clínica, e a família fica meio perdida. E a família é a que tem maior oportunidade de ensino daquela criança, né? E às vezes ficam passa, porque eles não percebem. Tem uma frase dita inúmeras vezes, e na pandemia falaram muito, quando as escolas fecharam, né? Aí eles tiraram as crianças da educação infantil porque você estava pagando uma fortuna para a criança brincar. Você passava mal com essa frase, né? Não, mas só para brincar. Até hoje, né? A gente escuta muito de próximos, né? Fazem brincadeira. Mas você recebe só pra você brincar? Eu falo, nossa, se fosse só pra brincar, tava bom, né? Mas não é assim, né? Porque, voltando, né, ao início lá da nossa fala, brincar tá ligado ao desenvolvimento. Né? Através do brincar, a gente vai perceber esse desenvolvimento, como ele está se dando, e se ele tá faltando alguma coisa mesmo, né? Ou até mesmo a criança consegue trazer na brincadeira alguma coisa que está acontecendo com ela. Perfeito, isso também Então, até acontece. questões quando a gente fala, né, de abusos, de violência, a gente consegue ter essa percepção, desculpa, pelo brincar, né? Então, por isso que quando a gente vai para o consultório, a gente tem que brincar, porque primeiro a gente precisa estabelecer um bom vínculo com aquela criança. E segundo, quando ela se sentir à vontade, ali ela vai trazer a realidade dela. E ela mostra a realidade dela brincando. Porque o brincar para ela é real, não é brincadeira. O brincar para ela é de verdade, é real. Isso é fantástico. E eu acho que esses módulos complementares que vão surgir, né, a partir do segundo semestre de 2023, no curso Brincar na Aba, eles vão sim contemplar as famílias, principalmente aquelas famílias assim que estão muito voltadas. Tem muitas mãezinhas hoje preocupadas com o desenvolvimento, estão muito acompanhando muito de perto a criança, né? Estão em casa. Depois eu vou consultar a minha consultora, Cris Mamed, mas eu acho que foi o Edgar Morin que falou que que toda vez que tem um movimento, porque esse movimento da criança com os pais trabalhando, ele deve reduzir, porque toda vez que está muito boom, assim, né, a cultura se encarrega de modificar. Então, se eu não estou acompanhando a criação do meu filho, provavelmente a cultura pode se modificar e as pessoas voltarem a acompanhar esse desenvolvimento, acompanhar mais de perto essa questão que a Luísa traz mesmo dos brinquedos hoje serem mais, né, monocromático, né, duas cores ou uma cor, justamente para aquela faixa etária que já não tem essa percepção ainda, que ainda não tem, né, essa percepção de cores. Então, isso tudo é estudado. Então, quando popularmente as pessoas falam de brincar, elas não têm ideia de todos os estudiosos que vieram, né, analisando os processos desse brincar.
curso te evita, né, falar muita besteira, porque não, você vê um brinquedo preto e branco, a primeira coisa é falar que ele é sem graça. Agora já não fala mais, não é? Já entendeu pra que Muito que ele bom. serve? Já, Muito nossa, mas bom. muito interessante essas Por isso que a coisas, gente né? tem que fazer mais isso, né? Conversar mais com a formadora da Aba Mais Academy, porque ela já antecipou algumas novidades aí pra gente, né? Do curso dela, e a gente já aprendeu aqui. Agora a gente já tá, né, com mais autoridade para falar de algumas coisas, né, Cris? Eu aprendi. E eu acho que as pessoas não podem perder essa oportunidade, De né? jeito nenhum. Tem muita coisa. Vai melhorar bastante. O que já tá bom vai ficar melhor, né? Porque já é um curso que a gente conseguiu linkar muito a questão da análise do comportamento aplicada com o brincar, que também é uma coisa que as pessoas viam muito distantes, né? Elas tinham dificuldade de fazer essa interface. Então, eu acho que a gente conseguiu trazer no curso de uma forma até prática, né? Que a gente tem o nosso módulo prático, como que se dá, né? A análise do comportamento no ensino do brincar. É um módulo prático e o que mais? Te- São 3 módulos São 3 módulos de teoria, de teoria. né? Explicando, abordando, né, a questão do brincar, né? O que Quais se dá dentro do estratégias? transtorno, né? E aí, por último, a gente traz um módulo prático, né? Que sou eu mesmo na prática com as crianças, e aí eu vou pontuando, né? Os tipos de ensino, o que a gente pode ensinar naquele momento, as estratégias que eu utilizei da análise do comportamento naquela situação. Existe uma estratégia, existe um planejamento. Sim. A gente tem que respeitar e valorizar. Então é isso, né, É Luísa? isso. Foi uma delícia esse bate-papo Eu que aqui agradeço, nosso. muito obrigada. Cris. Eu aprendi. Eu tô boa agora nesse assunto. E o pessoal que Muito bom. não vem para a Mais Academy não vai aprender. É Tem que verdade, vir tem que para vir. a Mais Só Academy. conversando, Acessa lá, ó, o Brincar na Aba e bora, né? Isso aí. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Luísa, foi um prazer Um prazer é meu. aprender com você. Muito obrigada.